A relação de trabalho dos médicos no setor de saúde complementar, dos planos de saúde, das seguradoras, é um ambiente perverso e de uma relação leonina, né? Na verdade, o que deveria ser uma relação triangular, né, em que os vértices seriam compostos pelos prestadores de serviço, pela população e pelos planos de saúde, lamentavelmente, esse vértice sempre tem dois ângulos que estão sempre prejudicados, é a população e os prestadores de serviço, e mais precisamente os médicos, nesse capítulo dos prestadores de serviço. Esse setor é um setor que existiu durante décadas sem nenhum tipo de legislação a respeito, né? A legislação é muito recente, é de 98 para cá. Legislação essa que foi aprovada no Congresso Nacional também depois de muita pressão da população, principalmente dos usuários, né, que reivindicavam direitos estabelecidos na legislação. O Congresso foi receptivo a essa mobilização nacional e fez com que o Congresso, então, legislasse sobre uma regulamentação que passou a normatizar o funcionamento desse setor inserido nos planos de saúde e nas seguradoras. Uma legislação que, a meu ver, ainda tem inúmeros buracos, inúmeros furos, né? Então, nós precisamos ainda corrigir essa legislação. É uma legislação que criou uma agência para dirimir os conflitos entre as partes, quer dizer, é uma legislação que tem muita falha, porque depende da existência de uma agência para dirimir os conflitos. Lamentavelmente, essa agência tem deixado a desejar, não tem sido uma agência cumpridora das suas obrigações legais, uma agência que tem se omitido bastante naquele vértice do triângulo em que estão os prestadores de serviço, principalmente os médicos, né? É uma agência que tem sido muito benevolente com as empresas seguradoras e de medicina de grupo, e a população também tem sido, vamos dizer assim, tratada de maneira pouco contundente, assim como os prestadores de serviço e mais precisamente os médicos. Esse é um movimento que avançou. Quer dizer, os médicos no Brasil têm se dedicado a esse debate. Existem inúmeras propostas em curso hoje no Brasil, desde das instituições de médicos tentando substituir a relação pessoal dos médicos com as empresas, tentando coletivizar esse trabalho. Esse projeto, às vezes, recebe o nome de Central Médica de Convênios, às vezes recebe outras denominações, mas eu acho que esse projeto é um projeto que precisa ser viabilizado no Rio de Janeiro com urgência, para que a gente tenha, de fato, o médico unificado em torno de uma instituição para estabelecer uma relação com esses empresários, porque a relação, quando ela ocorre no âmbito individual, ela é desfavorável, né, porque a primeira reação da empresa é desqualificar o médico, é afastá-lo, né, daquele convênio, quer dizer, a penalidade é aplicada com muita violência. Então é fundamental a gente pensar em estabelecer um critério coletivo na nossa relação com as empresas seguradoras e de medicina de grupo. Então esse é um detalhe, é um ponto importante da nossa pauta que ainda precisamos investir mais. No que diz respeito à nossa remuneração com essas empresas, ainda existem alguns pontos graves que precisam ser superados. Eu entendo que a superação desses pontos só poderá ocorrer através do movimento, da luta, né, dos médicos contra esse sistema. Eu entendo que hoje a contratualização é uma reivindicação que tem sido tratada de maneira menor. Os contratos existentes são contratos leoninos, são contratos em que só as empresas têm direitos, os médicos não têm direito, né? A presença da terceira pessoa nessa relação entre médicos, empresas e pacientes tem um poder muito grande, porque, na verdade, o exercício profissional, para que ele se conclua de maneira efetiva, esse médico tem que ter total liberdade na indicação, né, do tratamento para esse paciente e, na verdade, a gente conflita
nesse momento, com as regras existentes e com as limitações impostas por esses planos no que diz respeito ao atendimento do nosso paciente. Felizmente, o Poder Judiciário tem sido bastante benevolente com essa população, determinando que aqueles procedimentos indicados pelos médicos possam serem realizados em prol do nosso paciente. Agora, existe realmente uma grande reivindicação que tem sido ponto de negociação com as empresas, que é a implantação de uma lista de procedimentos chamada de Classificação Brasileira de Procedimentos, que é a CBHPM. Essa lista foi um avanço importante, porque ali estão inseridas todas as especialidades e os procedimentos. É uma lista dinâmica que tem sido aprimorada a cada momento, e eu entendo que essa reivindicação se tornou hoje uma reivindicação nacional do movimento médico e ainda precisa avançar mais para que essas empresas possam, de fato, reconhecê-la como um referencial importante de pagamento para os nossos honorários. Eu entendo que isso ainda é algo que necessita de avançar mais na luta, porque nós não conseguimos ainda conquistar esse patamar, mas, sem sombra de dúvidas, eu entendo que esse é um patamar importante que precisa ser atingido pelo movimento para que a relação possa se dar em outros patamares. Eu entendo que esse movimento é um movimento que tem encontrado dificuldades, porque não há nenhuma garantia para que esse médico, no momento que ele contesta o plano, ele tenha alguma segurança para não ser descredenciado. Esse me parece ser um ponto importante da pauta do movimento, mas eu entendo que hoje, com a emenda 45, a emenda constitucional 45, que traz o Ministério Público do Trabalho para esse ambiente de negociação, funcionando como um juiz, arbitrando a relação, os conflitos existentes entre as partes, a presença do Ministério Público do Trabalho e a própria Justiça do Trabalho, que são regras que passaram a ser adotadas com a emenda constitucional 45, eu entendo que a gente passou a ter aliados fortes que poderão nos auxiliar bastante nesse movimento para mudar essa realidade que hoje ainda tem sido desfavorável para os médicos e para os pacientes usuários desse sistema.